Fala, leitores da Bíblia, como é que vocês estão? Tudo bem? Hoje vamos ler Ezequiel capítulo 40, 41 e 42 e também vamos ler um trechinho do 43. Aqui no capítulo 40 inicia uma sessão nova, a última sessão do livro de Ezequiel, e é exatamente a sessão que ele trata sobre uma visão do templo. E é uma descrição bem detalhada das medidas, dos locais, como que esse templo seria construído. Eu gostaria que vocês observassem justamente o detalhamento das medidas, que vocês observassem a progressão do que vai sendo descrito, os locais do templo, um local um pouco mais próximo ao mundo exterior, depois um local um pouco mais mais para dentro e assim por diante, até chegar ali no coração do templo, vamos dizer assim, e tudo isso apontando para a sabedoria de Deus e como Deus quer que as coisas aconteçam precisamente da maneira como Ele quer. Todo esse contexto da visão do templo, ele tem muito a ver com a nossa adoração. Nós não podemos adorar a Deus da maneira como nós queremos, mas seguindo rigorosamente aquilo que Deus espera de nós, como nós vemos descrito na sua palavra. Então esse é um detalhamento bem importante. Nós já passamos por outras descrições como essas nas nossas leituras, quando lemos a respeito da construção do tabernáculo, quando lemos a respeito da construção do templo de Salomão, mas a gente sabe que agora Ezequiel ele está no exílio. E no exílio ele recebe então essa visão do novo templo, um templo perfeito, um templo assim maravilhoso. E então tudo isso apontando para a adoração. Toda a história bíblica está em torno do plano de Deus em resgatar o seu povo, para que esse povo tivesse acesso a Ele, ao Santo dos Santos. Mas a gente sabe da importância do sacerdócio, a importância do templo e tudo mais. Tudo isso aponta para Jesus Cristo e a sua obra. É por meio dessa obra perfeita, realizada pelo próprio Deus, através do sacrifício do seu Filho, desse sangue derramado que adentra o Santo dos Santos, o coração dali da presença de Deus. É por causa dele que nós temos acesso a Deus. Então, eu vou fazer uso de um recurso diferente hoje. Eu vou colocar aqui para vocês vídeos com a narração desses capítulos, bem como com a ilustração. Eu poderia apenas indicar, mas eu vou colocar aqui para vocês verem. Tá? É como se fosse eu fazendo a leitura, mas não sou eu, tá bom? Você pode até comparar na sua Bíblia, se você quiser. É uma tradução um pouco diferente, mas uma coisa que a tradução que é usada nos vídeos tem em comum com essa tradução Nova Almeida Atualizada é a conversão das medidas, para medidas que a gente está mais habituado, em metros, tá bom? Então, eu vou colocar aqui para vocês, espero que seja proveitoso, tá certo? No final do vídeo eu retorno, aliás, são 3 vídeos, que é o capítulo 40, o 41 e o 42, com uma parte do 43. No final eu retorno para a gente concluir aqui com uma oração, tá bem? Então vamos à leitura e à visualização de toda essa construção do templo. Ezequiel, capítulo 40. No 25º ano do exílio, no início do ano, no 10º dia do mês, no 14º ano depois da queda da cidade, naquele exato dia a mão do Senhor esteve sobre mim, e ele me levou para lá. Em visões de Deus ele me levou a Israel, e me pôs num monte muito alto, em cujo lado sul estavam alguns prédios que tinham a aparência de uma cidade. Ele me levou para lá, e eu vi um homem que parecia de bronze.
Ele estava de pé junto à entrada, com uma corda de linho e uma vara de medir na mão. E ele me disse: Filho do homem, fixe bem os olhos e procure ouvir bem, e preste atenção a tudo o que vou lhe mostrar, pois por isso você foi trazido aqui. Conte à nação de Israel tudo o que você vai ver. Vi um muro que cercava completamente a área do templo. O comprimento da vara de medir na mão do homem era de 6 medidas longas, cada uma com meio metro. Ele mediu o muro, que tinha 3 metros de espessura e 3 de altura. Depois ele foi até a porta que dá para o oriente, subiu os seus degraus e mediu a soleira da porta, que tinha 3 metros de fundo. As salas dos guardas tinham 3 metros de comprimento e 3 metros de largura, e as paredes entre elas tinham 2 metros e meio de espessura. E a soleira da porta, junto ao pórtico, de frente ao templo, tinha 3 metros de fundo. Depois ele mediu o pórtico, que tinha 4 metros de fundo e seus batentes tinham 1 metro de espessura. O pórtico estava voltado para o templo. Da porta oriental para dentro havia 3 salas de cada lado. As 3 tinham as mesmas medidas, e as faces das paredes salientes de cada lado tinham as mesmas medidas. A seguir, ele mediu a largura da porta, a entrada. Era de 5 metros, e seu comprimento era de 6 metros e meio. Defronte de cada sala havia um muro de meio metro de altura, e os nichos eram quadrados, com 3 metros em cada lado. Depois ele mediu a entrada a partir do alto da parte de trás do muro de uma sala até o alto da sala oposta. A distância era de 12 metros e meio, da abertura de um parapeito até a abertura do parapeito oposto. E mediu ao longo das faces das paredes salientes por todo o interior da entrada. Eram 30 metros. A medida era até ao pórtico que dá para o pátio. A distância desde a entrada da porta até a extremidade do seu pórtico era de 25 metros. As salas e os muros salientes dentro da entrada eram guarnecidos de estreitas aberturas com parapeito ao redor, como o pórtico. As aberturas que os circundavam davam para o interior. As faces dos muros salientes eram decoradas com tamareiras. Depois ele me levou ao pátio externo. Ali eu vi alguns quartos e um piso que havia sido construído ao redor de todo o pátio. Ali havia 30 quartos ao longo de todo o piso. Era adjacente às laterais das entradas e sua largura era igual ao comprimento. Esse era o piso inferior. A seguir, ele mediu a distância do interior da entrada inferior até o exterior do pátio interno, o que deu 50 metros, tanto no lado leste como no lado norte. Mediu depois o comprimento e a largura da porta que dá para o norte, que dá para o pátio externo. Seus compartimentos, 3 de cada lado, suas paredes salientes e seu pórtico tinham as mesmas medidas dos da primeira entrada. Tinham 25 metros de comprimento e 12 metros e meio de largura. Suas aberturas, seu pórtico e sua decoração com tamareiras tinham as mesmas medidas dos da porta que dava para o oriente. 7 degraus subiam até ela, e o seu pórtico ficava no lado oposto a eles. Havia uma porta que abria o pátio interno e que dava para a porta norte, como também uma que dava para a porta leste. Ele mediu de uma porta à porta oposta, eram 50 metros. Depois ele me levou para o lado sul, e eu vi uma porta que dava para o sul. Ele mediu seus batentes e seu pórtico, e eles tinham as mesmas medidas das outras portas. A entrada e o pórtico tinham aberturas estreitas ao seu redor, como as aberturas das outras. Tinham 25 metros de comprimento e 12 metros e meio de largura. 7 degraus subiam até ela, e o seu pórtico ficava no lado oposto a eles. Havia uma decoração de tamareiras nas faces dos muros salientes em cada lado. O pátio interior também tinha uma porta que dava para o sul, e ele mediu desde essa porta até a porta externa no lado sul. Eram 50 metros. A seguir, ele me levou ao pátio interno pela porta sul, e mediu a porta sul, e ela tinha as mesmas medidas das outras. Suas salas, seus muros salientes e seu pórtico tinham as mesmas medidas dos outros. A entrada e seu pórtico tinham aberturas ao seu redor. Tinham 25 metros de comprimento e 12 metros e meio de largura. Os pórticos das entradas ao redor do pátio interior tinham 12 metros e meio de largura e 2 metros e meio de fundo. Seu pórtico dava para o pátio externo. Tamareiras decoravam seus batentes, e 8 degraus subiam até ele. Depois ele me levou ao pátio interno, no lado leste, e mediu a entrada, e ela tinha as mesmas medidas das outras. Suas salas, suas paredes salientes e seu pórtico tinham as mesmas medidas dos outros. A entrada e seu pórtico tinham aberturas ao seu redor. Tinham 25 metros de comprimento e 12 metros e meio de largura. Seu pórtico dava para o pátio externo. Tamareiras decoravam os batentes em cada lado, e 8 degraus subiam até ela. Depois ele me levou à porta norte, e a mediu, e ela tinha as mesmas medidas das outras, como também as suas salas, as suas paredes salientes e o seu pórtico, e tinha aberturas ao seu redor. Tinha 25 metros de comprimento e 12 metros e meio de largura. Seu pórtico dava para o pátio externo. Tamareiras decoravam os batentes, em ambos os lados, e 8 degraus subiam até ela. Um quarto com sua entrada ficava junto do pórtico de cada uma das entradas internas, onde os holocaustos eram lavados. No pórtico da entrada havia 2 mesas de cada lado, em que os holocaustos, as ofertas pelo pecado e as ofertas pela culpa eram abatidos. Junto à parede externa do pórtico da entrada, perto dos degraus da porta norte, ficavam 2 mesas, e do outro lado dos degraus havia 2 mesas. Havia, pois, 4 mesas num lado da entrada e 4 no outro, onde os sacrifícios eram abatidos. Eram 8 mesas ao todo.
Também havia 4 mesas de pedra lavrada para os holocaustos, cada uma com 75 centímetros de comprimento e de largura, e 50 centímetros de altura. Nelas eram colocados os utensílios para o abate dos holocaustos e dos outros sacrifícios. E ganchos de 2 pontas, cada um com 4 dedos de comprimento, estavam presos à parede, em toda a sua extensão. As mesas eram para a carne das ofertas. Fora da porta interna, dentro do pátio interno, havia 2 quartos, um ao lado da porta norte, que dava para o sul, e outro ao lado da porta sul, que dava para o norte. Ele me disse: o quarto que dá para o sul é para os sacerdotes encarregados do templo, e o quarto que dá para o norte é para os sacerdotes encarregados do altar. São eles os filhos de Zadok, os únicos levitas que podem aproximar-se do Senhor para ministrarem diante dele. Depois ele mediu o pátio. Era quadrado e tinha 50 metros de comprimento e 50 de largura, e o altar ficava em frente do templo. A seguir, me levou ao pórtico do templo e mediu os batentes do pórtico. Eles tinham 2,5 metros de largura em ambos os lados. A largura da entrada era de 7 metros, e suas paredes salientes tinham 1,5 metro de largura em cada lado. O pórtico tinha 10 metros de largura e 6 metros da frente aos fundos. O acesso a ele era por um lance de escadas, e havia 3 colunas em cada lado dos batentes. Ezequiel, capítulo 41. Depois, o homem me levou ao santuário externo e mediu os batentes. A largura dos batentes era de 3 metros em cada lado. A entrada tinha 5 metros de largura e as paredes salientes em cada lado tinham 2,5 metros de largura. Ele mediu também o santuário externo. E ele tinha 20 metros de comprimento e 10 metros de largura. Depois entrou no santuário interno e mediu os batentes da entrada. Cada um tinha 1 metro de largura. A entrada tinha 3 metros de largura, e as paredes salientes em cada lado dela tinham 3,5 metros de largura. E ele mediu o comprimento do santuário interno. Tinha 10 metros, e sua largura era de 10 metros até o fim do santuário externo. Ele me disse: este é o lugar santíssimo. Depois, mediu a parede do templo. Tinha 3 metros de espessura, e cada quarto lateral em torno do templo tinha 2 metros de largura. Os quartos laterais, sobrepostos uns aos outros, ficavam em 3 andares, havendo 30 em cada andar. Havia saliências em torno de toda a parede do templo para servirem de pontos de apoio para os quartos laterais, para que não fossem incrustados na parede do templo. As paredes laterais em torno de todo o templo eram mais largas em cada andar superior. A estrutura em torno do templo foi construída em plataformas ascendentes, de modo que os quartos ficavam mais largos à medida que se subia. Uma escada subia do andar inferior até o andar superior, servindo também o andar do meio. Vi que ao redor de todo o templo fora construída uma base, formando o alicerce dos quartos laterais. Era do comprimento da vara de medir, ou seja, 3 metros. A parede externa dos quartos laterais era de 2,5 metros de espessura. A área aberta entre os quartos laterais do templo e os quartos dos sacerdotes era de 10 metros de largura ao redor de todo o templo. Havia entradas para os quartos laterais a partir da área aberta, uma ao norte e outra ao sul. E a base vizinha à área aberta era de 2,5 metros ao redor de todo o templo. O prédio que ficara em frente do pátio do templo no lado oeste media 35 metros de largura. A parede do prédio tinha 2,5 metros de espessura em toda a sua volta, e o seu comprimento era de 45 metros. Depois, ele mediu o templo, e ele tinha 50 metros de comprimento, e o pátio do templo e o prédio com suas paredes também tinham 50 metros de comprimento. A largura do pátio do templo no lado oeste, inclusive a frente do templo, era de 50 metros. A seguir, ele mediu o comprimento do prédio que ficava em frente do pátio, na parte de trás do templo, inclusive suas galerias em cada lado. Era de 50 metros. O santuário externo, o santuário interno e o pórtico que dava para o pátio, bem como as soleiras, as janelas estreitas e as galerias em volta dos 3, tudo o que estava do lado de fora, inclusive a soleira, fora revestido de madeira. O piso, a parede até a altura das janelas, e as janelas estavam revestidas. No espaço acima do lado exterior da entrada do santuário interno e nas paredes, a intervalos regulares em volta de todo o santuário interior e exterior, havia querubins e tamareiras em relevo. As tamareiras alternavam com os querubins. Cada querubim tinha 2 rostos, o rosto de um homem virado para a tamareira de um dos lados e o rosto de um leão virado para a tamareira do outro lado. Estavam em relevo ao redor do templo inteiro. Desde o chão até a área acima da entrada, havia querubins e tamareiras em relevo na parede do santuário exterior. O santuário exterior tinha batentes retangulares, e o que ficava em frente do lugar santíssimo era semelhante. Havia um altar de madeira com 1,5 metro de altura e 1 metro em cada lado. Seus cantos, sua base e seus lados eram de madeira. O homem me disse: esta é a mesa que fica diante do Senhor. Tanto o santuário externo quanto o lugar santíssimo tinham portas duplas. Cada porta tinha 2 folhas articuladas para cada porta. E nas portas do santuário externo havia querubins e tamareiras esculpidos em relevo, como os que havia nas paredes, e havia também uma saliência de madeira na frente do pórtico. Nas paredes laterais do pórtico havia janelas estreitas com tamareiras em relevo em cada lado. Os quartos laterais do templo também tinham saliências.
Ezequiel, capítulo 42. Depois disso, o homem conduziu-me para o lado norte, para o pátio externo, e levou-me aos quartos opostos ao pátio do templo e ao muro externo do lado norte. O prédio cuja porta dava para o norte tinha 50 metros de comprimento e 25 metros de largura. Tanto na seção que ficava a 10 metros de distância do pátio interno, quanto na seção oposta ao piso do pátio externo, havia uma galeria frente à outra nos 3 andares. Em frente dos quartos havia uma passagem interna com 5 metros de largura e 50 metros de comprimento. Suas portas ficavam no lado norte. Ora, os quartos superiores eram mais estreitos, pois as galerias tomavam mais espaço deles do que dos quartos do andar inferior e médio. Os quartos do terceiro andar não tinham colunas, ao passo que os pátios tinham. Por isso, a área deles era menor do que a dos quartos do andar inferior e do meio. Havia uma parede externa paralela aos quartos e ao pátio externo. Sua extensão era de 25 metros, em frente dos quartos. A fileira de quartos junto ao pátio interno tinha 25 metros de comprimento e a que ficava mais próxima do santuário tinha 50 metros de comprimento. Os quartos de baixo tinham entrada pelo lado leste, quando se vem do pátio externo. No lado sul, ao longo da parede do pátio externo, adjacentes ao pátio do templo, e no lado oposto do muro externo, havia quartos com uma passagem em frente deles. Eram como os quartos do lado norte, tinham o mesmo comprimento e a mesma largura, com saídas e dimensões semelhantes. As portas do lado norte eram semelhantes às portas dos quartos do lado sul. Havia uma entrada no interior do corredor paralelo ao muro correspondente, que se estendia para leste, e havia uma entrada para os quartos. Depois, o homem me disse: os quartos do norte e do sul que dão para o pátio do templo são os quartos em que os sacerdotes que se aproximam do Senhor comerão e guardarão as ofertas santíssimas, isto é, as ofertas de cereal, as ofertas pelo pecado e as ofertas pela culpa, pois o local é santo. Assim que os sacerdotes entrarem nos recintos sagrados, só poderão ir para o pátio externo após tirarem as vestes com as quais ministram, pois elas são santas. Porão outras vestes antes de se aproximarem dos lugares reservados para o povo. Quando ele acabou de medir o que havia dentro da área do templo, levou-me para fora pela porta leste e mediu a área em redor. Mediu o lado leste com a vara de medir, tinha 250 metros. Mediu o lado norte, tinha 250 metros, segundo a vara de medir. Mediu o lado sul, tinha 250 metros, segundo a vara de medir. Depois ele foi para o lado oeste e o mediu, tinha 250 metros, segundo a vara de medir. Assim ele mediu a área nos 4 lados. Em torno dela havia um muro de 250 metros de comprimento e 250 metros de largura, para separar o santo do comum. Ezequiel, capítulo 43. Então o homem levou-me até a porta que dava para o leste. E vi a glória do Deus de Israel, que vinha do lado leste. Sua voz era como um rugido de águas, avançando, e a terra refugia com a sua glória. A visão que tive era como a que eu tivera quando ele veio destruir a cidade, e como as que eu tivera junto ao rio Quebar. E me prostrei, rosto em terra. A glória do Senhor entrou no templo pela porta que dava para o lado leste. Então o Espírito pôs-me de pé e levou-me para dentro do pátio interno, e a glória do Senhor encheu o templo. Enquanto o homem estava ao meu lado, ouvi alguém falando comigo de dentro do templo. Ele disse: Filho do homem, este é o lugar do meu trono e o lugar para a sola dos meus pés. Aqui viverei para sempre entre os israelitas. A nação de Israel jamais contaminará o meu santo nome, nem os israelitas, nem seus reis, mediante a sua prostituição e os ídolos sem vida de seus reis, em seus santuários nos montes. Quando eles puseram sua soleira perto de minha soleira e seus batentes junto de meus batentes, com apenas uma parede fazendo separação entre mim e eles, contaminaram o meu santo nome com as suas práticas repugnantes. Por isso eu os destruí na minha ira. Agora, que afastem de mim a sua prostituição e os ídolos sem vida de seus reis, e eu viverei entre eles para sempre. Filho do homem, descreva o templo para a nação de Israel, para que se envergonhem dos seus pecados, que eles analisem o modelo, e, se ficarem envergonhados por tudo o que fizeram, informe-os acerca da planta do templo, sua disposição, suas saídas e suas entradas, toda a sua planta e todas as suas estipulações e leis. Ponha essas coisas por escrito diante deles para que sejam fiéis à planta e sigam as suas estipulações. Esta é a lei do templo. Toda a área ao redor, no topo do monte, será santíssima. Essa é a lei do templo. Estas são as medidas do altar pela medida longa, isto é, a de 0,5 metro. Sua calha tem 0,5 metro de profundidade e 0,5 metro de largura, com uma aba de 1 palmo em torno da beirada. E esta é a altura do altar. Desde a calha do chão até a saliência inferior, ele tem 1 metro de altura e 1 metro de largura. E desde a saliência menor até a saliência maior, tem 2 metros de altura e 0,5 metro de largura. A fornalha do altar tem 2 metros de altura e 4 pontas se projetam dela para cima. Ela é quadrada, com 6 metros de comprimento e 6 metros de largura. A saliência superior também é quadrada, com 7 metros de comprimento e 7 metros de largura, com uma aba de 25 centímetros e uma calha de 0,5 metro em toda a sua extensão ao redor. Os degraus do altar estão voltados para o oriente. Muito bem.
Depois deixe nos comentários aí se foi interessante ou não, o que vocês acharam. É surpreendente, né, a gente ver tudo isso. Muitas dúvidas, né, podem ainda ficar na nossa mente, no nosso coração. Sem dúvida, um estudo mais aprofundado é altamente recomendável, né? Mas que a gente possa, a partir dessa descrição toda, perceber como Deus se importa com detalhes, como Deus quer que a sua vontade seja feita de forma rigorosa, como o processo pelo qual nós somos perdoados e aceitos na presença de Deus importa. E esse é um processo que, à luz de toda a Escritura, a gente sabe que é por meio da obra de Jesus Cristo. E então, que essa descrição toda, né, nos traga edificação, conhecimento, admiração, porque tem coisas que a gente não consegue captar na sua inteireza. Isso é bom, por um lado, porque isso nos estimula a admirar algo que a gente não conhece totalmente, a gente admira. Algo que a gente, por vezes, tem como algo comum, algo corriqueiro, algo que é simples da gente compreender tudo, é algo que, por vezes, a gente até despreza. Então, toda essa complexidade desses capítulos e de outras descrições como essa devem nos levar a um senso de admiração, de contemplação da majestade de Deus. Ok? Vamos orar? Senhor nosso Deus, te agradecemos, Pai, por essa descrição tão detalhada do templo que o Senhor fez para o profeta Ezequiel. Sabemos que alguns templos foram construídos em Jerusalém e esses templos foram destruídos posteriormente. Porque templos humanos não podem conter a perfeição dos teus planos e da tua obra. O Senhor deu os templos para o seu povo como vislumbres imperfeitos, vislumbres efêmeros, mas vislumbres reais de uma obra muito superior que o Senhor tinha a realizar. E nós, ó Deus, nos alegramos, sobretudo pela concretização da obra perfeita realizada em Jesus Cristo. Ele foi quem disse que poderiam destruir aquele templo e em 3 dias ele seria reconstruído. E o autor bíblico afirma que ele se referia ao seu próprio corpo, o templo perfeito, a habitação de Deus na terra por meio do seu próprio Filho, Jesus. E a Deus nós nos alegramos nele, o templo perfeito, a habitação perfeita do Senhor. E é por meio dele que nós acessamos a tua presença. Glorificado seja o teu nome, ó Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Recebe a nossa gratidão e o nosso louvor e faz-nos experimentar essa entrada no Santo dos Santos, na tua presença. Nos faz experimentar isso por meio do caminho, do novo e vivo caminho feito por Jesus, através da sua morte, do seu sacrifício. Louvado seja o Senhor. Te damos graças por mais essa leitura bíblica. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos, essa foi a leitura de hoje. Uma leitura diferente
Talvez nem tenha sido uma leitura, porque talvez vocês ficou assistindo, né? Mas faz a leitura aí, tá bom? Deus abençoe. Um forte abraço e até mais, se Deus quiser.